Olá, uma excelente quinta-feira para todos e sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre capacitação. O que um líder deve ter ou desenvolver para que ele seja um excelente líder, tenha uma equipe motivada e uma equipe que o siga. E hoje o nosso tema é resiliência. É muito comum se ouvir falar, principalmente nas empresas, né, no meio profissional, sobre resiliência, né? É uma das questões que às vezes a gente até vê no processo seletivo. O candidato deve ser resiliente. E hoje a gente vai desmistificar o que é isso para mim, qual o significado que isso realmente tem para mim, para que você possa entender melhor e poder desenvolver isso também. Então, aproveitando, lápis e papel na mão para você poder anotar tudo. Compartilhe o vídeo também com aquela pessoa que já é líder ou tem potencial para ser líder, para que você também tenha mais uma pessoa para poder estar discutindo o assunto. E aproveitando também, peço que você siga o nosso canal e curta para que o algoritmo do YouTube possa entender que o vídeo é relevante e distribuir para mais pessoas. Então vamos lá? Eu vou ler para vocês qual que é a definição de resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar a mudanças, superar adversidades e lidar com situações desafiadoras de forma eficaz. É a habilidade de se recuperar e continuar avançando, mesmo diante de obstáculos, estresses e pressão. A resiliência envolve a habilidade de lidar com emoções difíceis, manter o foco em objetivos e tomar ações construtivas em momentos de crise. É uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo, com a prática e o treinamento. E muitas vezes a gente lê a definição de resiliência, mas a gente tem que pensar para entender realmente o que é isso quer dizer. E eu gosto de entender resiliência dividida em 5 pontos. O primeiro ponto, anote aí, inteligência emocional, que é exatamente essa questão de a gente saber lidar com essas emoções, de parar, bloquear sentimentos ruins, sentimentos que no momento vão fazer a gente perder até mesmo o controle das nossas palavras, das nossas ações e tomar ações que nós não desejaríamos. Então, primeiro, a gente pensar isso, pensar de uma forma mais calma, não ser tomado pelas emoções, para poder pensar mais racionalmente e não emocionalmente. Então, a resiliência, para mim, ele tem esse ponto muito importante, ela traz esse ponto. O segundo ponto, ser flexível e adaptável. Uma das coisas que, para mim, é importante na resiliência é ser flexível, se adaptar às necessidades que aquele problema, né, que aquele desafio está nos trazendo. Então, ao mesmo tempo em que a gente controla as nossas emoções, a gente pensar em como superar aquilo, como que eu me adapto àquilo, como que a gente pode ser flexível. Muitas vezes, para superar um desafio, a gente tem que ceder um pouco, né, entender o outro lado, ser flexível em todos os sentidos, ser flexível em aprender algo novo, ser flexível em até mesmo pedir ajuda, né? Então, esse ser flexível é a gente sair do nosso conforto e realmente exigir de nós uma atitude que a gente normalmente não precisa tomar, né? Sair da nossa zona de conforto e realmente ser flexível em qualquer área que a gente necessitar, sejam pedindo ajuda, ajudando, pensando, enfim. Então, nós temos que aprender a ter essa flexibilidade. Terceiro ponto, que até a gente já citou aqui na definição de resiliência, é ter foco. Uma das coisas que o resiliente mantém sobre pressão, sobre estresse, é o foco. Ele sabe que ele não pode explodir, ele sabe que
ele tem que pensar de maneira racional, manter a calma e manter o foco. Senão você perde o foco da meta, do objetivo. Você acaba deixando ser levado por outras situações e acaba focando outras coisas que você acha que naquele momento precisa fazer, ou até mesmo precisa. Mas se você não manter o foco, não vai conseguir alcançar o objetivo. E a resiliência também traz para mim isso, né? Não é apenas controlar as emoções, né? Não é apenas ter um discernimento mais correto, mais racional da solução, né? Tomar boas decisões, né? Não é apenas ser flexível, mas ter o foco. Porque se você perder o foco, você pode ter essas outras coisas, mas você vai mudar a sua trajetória completamente, não vai atingir o seu objetivo. O quarto ponto, motivação. Na definição, até nós vimos isso, né? Você poder ter essa questão de se manter motivado e tomar ações construtivas nos momentos difíceis. É até bonito de falar, né? Mas é difícil? É, mas é possível. Então, quanto mais a gente treina isso, mais a gente treina esse controle emocional, mais a gente treina essa flexibilidade, mais a gente treina o foco, mais a gente consegue também ter motivação, porque a gente começa a olhar por um lado onde a gente vê a solução, onde a gente começa a realmente imaginar e a concretizar passo a passo para chegar na resolução. Então, resiliência para mim também é você ter motivação. Não existe uma pessoa que seja resiliente e que ela deixe de caminhar por estar desmotivada, ou que ela queira desistir por estar desmotivada. Aí você já não é mais resiliente, aí você é apenas uma pessoa calma, né, ou que se manteve calma, mas não resiliente. Então, resiliente também tem que ter motivação, porque você vai achar a solução, mas você tem que estar motivado para isso. E o quinto ponto que para mim é importante e que eu utilizo também é ter fé. Porque muitas vezes, e eu digo isso com experiência, quanto mais você sobe na sua carreira ou quanto mais a sua empresa cresce, muitos problemas ou muitos desafios você terá que você não vai poder ficar compartilhando com muitas pessoas, porque cada vez mais você terá informações sigilosas, informações estratégicas, e aí você não vai sair compartilhando que nem você fazia antes. E aí, para mim, entra esse ponto da fé. Porque se você acredita em algo maior do que você, né, não falando de religião, mas sim do que você acredita, né, você consegue compartilhar isso com ele, né? Você consegue buscar ajuda nele, né? Então a fé para mim ajudou bastante também no meu ponto de resiliência, principalmente quando eu não podia conversar com outras pessoas, né? Eu lembro uma situação uma vez que eu tinha um funcionário que tinha um comportamento não adequado ao time, os valores dele não casavam com os valores que nós tínhamos na empresa e já estava incomodando o time pelos comentários que ele fazia, né, pelas ações que não eram legais. E ali a gente já havia conversado com ele bastante, já havia trazido muitos insights, muitos conselhos sobre o comportamento dele, que não eram ações que uma pessoa engajada num time tomava contra os seus colegas, mas enfim, não consegui corrigir isso e por ele estar desmotivando demais a equipe, a minha decisão foi desligá-lo. Só que quando você trabalha numa multinacional, muitas vezes, né, na maioria das vezes, não basta simplesmente chegar à conclusão que tem que desligar e o desligamento vai ser feito rapidamente. E aí o que aconteceu?
eu tive que subir o pedido de demissão, explicar para, enfim, até para a presidência por que a gente ia ter que desligar uma pessoa que racionalmente era muito inteligente, mas emocionalmente tinha atitudes que estavam desmotivando toda a equipe. E aí, a hora que eu consegui essas aprovações, o pedido foi para o RH, que mandou para o financeiro, que mandou a resposta de volta, que tínhamos que esperar 3 meses. Imagina a situação como é que não é. Estava muito difícil já, o dia a dia, e eu não podia falar nada, eu não podia comentar nada com o resto do time. E o time ali sendo de uma maneira diária, né, com comportamentos que desagradavam. E aí você tem que trabalhar com as regras que você tem. E eu fui da melhor maneira que eu pude, tentando motivar a equipe de outras maneiras, mas chegou o ponto de 2 pessoas da equipe me convocarem para uma reunião e nessa reunião expor essa situação como se eu não estivesse enxergando, né? Então, olha como é difícil muitas vezes o papel do líder de ter que se manter resiliente, ter que se manter calado, sofrendo junto com a equipe, mas não podendo deixar externar isso, não podendo comentar isso. E, enfim, né, eu tomei a decisão que eu achava correta, né, não comentei, para realmente não poder ter nenhum problema, né, nesse meio do caminho. E quando deu o tempo, a gente pôde dispensar a pessoa. Aí sim, eu fiz uma reunião com toda a equipe, expliquei, agradeci. E, enfim, tem coisas que a gente não pode de fato comentar. E aí, nesses momentos, até a fé ajuda. Então, para mim, esses são os 5 pontos que definem a resiliência, que explica como que a gente pode realmente, de fato, atingir, né, essa palavra que não é tão nova, mas também não é tão velha, né? Existe aí no vocabulário nosso empresarial há alguns anos. E essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que isso traga para você alguns entendimentos. E se você gostou, peço que você deixe aí o seu like, né, que você compartilhe também essa aula com outros líderes ou pessoas que têm potencial de liderança, para que você também possa até criar um networking aí de pessoas interessadas no mesmo assunto, vocês poderem trocar ideias, reflexões. E te vejo amanhã na nossa última aula da semana, às 7h27 da manhã.